My Hero Academia é uma obra cheia de mistérios, que às vezes vocês deixam passar despercebido. É por isso que neste vídeo eu vou mostrar 10 detalhes ocultos que você não percebeu. E fica até o final do vídeo que o último me surpreendeu bastante, e eu aposto que vai te surpreender também. My Hero Academia é uma obra considerada grande, e com tantos episódios, é óbvio que iria ter alguns detalhes que passassem despercebidos para nós. Aqueles detalhes que só assistindo tudo de novo para você perceber. Mas mesmo assim você ainda pode não perceber, como eu mesmo, que assisti 2 vezes e só percebi na terceira. E você não quer assistir o anime 3 vezes, né? Eu assisti o anime 3 vezes para fazer este vídeo, e ficou muito top. E você não vai se arrepender de deixar o like e se inscrever antes mesmo de começar o vídeo. E se você quiser receber mais vídeos como este de curiosidades de animes, já se inscreve e ativa o sininho. Então vamos ver esses detalhes ocultos. O Aoyama sempre olha para a câmera. Logo de cara vamos falar do Yuga Aoyama, também conhecido como o Herói Brilhante. Ele é um dos personagens mais excêntricos da classe 1A. Ele não é aquele que recebe uma tonelada de tempo de exibição, principalmente porque ele tende a ter uma individualidade meio fraca, como alguns outros personagens secundários. Mas quando ele está na tela, ele absorve o seu tempo com a câmera, tanto que ele está disposto a derrubar aquela quarta parede para olhar diretamente para nós, o público. É uma pequena piada contínua que ele acaba olhando diretamente para a câmera, mais do que para a pessoa com quem está realmente falando. Todos na tela poderiam estar olhando diretamente para a esquerda, mas o Aoyama ainda estaria apenas olhando diretamente para as nossas almas. O Denki Kaminari come energia. Agora vamos falar sobre o Denki Kaminari, o garoto elétrico da classe 1A. O Kaminari está sempre com o Mineta ou com a Jiro, mas ao contrário do Mineta, ele não é um ser humano completamente horrível, e sim, nós sabemos disso. Na verdade, ele é um dos heróis que mais chama a atenção da classe, mas um de seus traços menos relacionáveis é algo que o autor Horikoshi nunca falou diretamente no mangá. O Kaminari come eletricidade. Ao longo dos mais de 200 capítulos, há vários momentos em que ele está apenas no fundo, sugando uma bateria portátil, ou apenas carregando todos os telefones de seus colegas de classe de uma vez, porque os seus colegas só usam ele para isso. O Deku não consegue parar de falar quando começa. O Izuku Midori é um dos nossos protagonistas favoritos de Shonen há muito tempo. Amamos a sua natureza obsessiva e o fato de que ele adora roubar e integrar estilos de luta ou movimentos de outros heróis e criar seu próprio estilo em cima disso. Isso é graças a seus anos e anos de estudos sobre heróis devido ao seu início sem o poder. Agora existem muitos momentos em que o Deku move os dedos no ar como se estivesse escrevendo notas invisíveis, ou apenas murmurando para si mesmo no fundo. Mas o que mais amamos são os momentos em que a análise excessiva do Deku é aplicada, a mais do que apenas aspectos do heroísmo. O melhor exemplo está em um capítulo do mangá, onde o Deku ocupa uma página inteira apenas analisando a comida que está comendo para elogiar o cozinheiro. Os figurinistas adoram assinar os seus trabalhos. Há alguns grandes designers para a UA que constroem as fantasias para os alunos que chegam, e alguns fizeram fantasias para vários alunos. O exemplo mais óbvio é o do Bakugou com a Ochako, graças a um detalhe que mostra que os dois compartilham a assinatura do designer, que são 2 pontos pretos nos seus trajes. Mas existem outros, como a Jiro e o Kaminari, que apresentam uma aparência de rock mais casual, o Deku e o Todoroki, que usam basicamente macacões. Isso é bem interessante e com certeza tem mais personagens ainda que compartilham o mesmo designer. A Uraraka sempre pega dicas emocionais sutis. Muito parecido com o seu poder, os pensamentos da Ochako Uraraka às vezes flutuam. A personagem feminina principal tem muitos momentos em que o seu otimismo indestrutível sai mais como cabeça nas nuvens do que inteligência. Mas há mais do que algumas vezes ao longo da série que a Uraraka conseguiu captar uma sutileza emocional mais do que qualquer outra pessoa. O principal exemplo é que ela é a única outra pessoa que sabia como o Bakugou se sentiria ao ser resgatado durante um incidente em caminho, mas há muitos outros exemplos. A Uraraka é apenas uma boa garota, e ela presta atenção nas pessoas ao seu redor. O Plus Ultra. Talvez seja apenas eu, mas sempre que eu penso na frase Plus Ultra, soa como um absurdo total. Isso não significa nada, pelo menos não em português, e também não em inglês.
Sempre pensamos que talvez fosse uma coisa de tradução, mas não. Ao que parece, a frase plus ultra é na verdade latina. Ela se traduz como alguém ir além dos seus limites. É uma expressão latina que literalmente não significa nada, mas mesmo assim ela tem um significado simbólico. E ela é muito adequada, tanto a frase em si quanto o fato de uma instituição de ensino usar o latim como lema. Agora que sabemos o significado, cada uso da frase faz muito mais sentido. Acho que agora a gente tem que assistir o programa inteiro de novo. Alguns têm individualidades de animais, já outros simplesmente acontecem para se parecerem com animais. Em My Hero Academia, as individualidades existem há cerca de 4 gerações, e desde então elas se misturaram e se misturaram. Mas uma coisa que nunca fez sentido para nós é como algumas pessoas se parecem com animais, objetos ou mutantes. A Frop é o exemplo perfeito de onde faz sentido. Ela tem traços de sapo, então ela se parece com o sapo. Mas e quanto ao Tokoyami? Claro, o Dark Shadow tem a forma de um pássaro, mas a sua individualidade é o controle das sombras. A teoria provável é que alguém na história da família de Tokoyami tinha uma peculiaridade de aparência de pássaro, e isso simplesmente se tornou parte do seu DNA. Mas essa mistura estranha de poderes levou a alguns dos nossos poderes favoritos, embora mais estranhos, especialmente com os vilões. O Horikoshi é absolutamente obcecado por mãos. Você já deve ter notado esse próximo, considerando que é um personagem inteiro que é essencialmente feito de mãos. Mas o Horikoshi adora desenhar essas mãos, e isso é único, principalmente porque as pessoas odeiam desenhar mãos, mesmo a maioria dos artistas profissionais. E o próprio avatar do Horikoshi, que ele sempre fala dele quando responde a perguntas de fãs na Shonen Jump, é uma criatura horrorosa feita de uma mão gigante. Ela deve ser muito legal. Um passado trágico para um personagem do episódio 1. Esse próximo é algo que a maioria dos fãs já conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, há uma história triste por trás de um dos Nomus liberado na cidade de Hossou. O Nomu alado, em particular, é de quem estou falando. O Horikoshi, na verdade, confirmou quem era essa criatura originalmente. Lembra no primeiro episódio que o Bakugou tinha 2 pequenos comparsas que o seguiam para ajudar a intimidar o Deku? Acontece que aquele com as asas foi sacrificado para a pesquisa desse Nomu. Isso explica por que ele estava tão decidido a pegar o Deku. Há ainda mais coisas nessa história trágica, mas todas as outras coisas são apenas teorias no momento. Muito apropriadamente, alguns heróis profissionais apareceram cedo na história. E, finalmente, um detalhe que absolutamente amamos em My Hero Academia é como o seu mundo se sente mais elaborado. E um exemplo disso é como os heróis profissionais tendem a fazer aparições muito antes de serem oficialmente introduzidos na história. Realmente nos faz sentir como se o Horikoshi planejasse toda a história. O principal exemplo é a senhorita Joke, que aparece na plateia durante o arco do festival de esportes, mas tem mais. No mangá, um outdoor mostrando o Endeavor realmente apareceu durante o primeiro capítulo. E por último, vários heróis apareceram no início do arco de Kamino, como o Gang Orca e até mesmo o Hawks, e eles ainda nem tinham sido apresentados. E agora o último detalhe oculto deste vídeo, é que você chegou até aqui e não deixou o like. Esse vídeo deu um trabalhão e você não vai deixar o like? Deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como este e também se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela que eu garanto que vocês vão gostar. Valeu por assistir e não se esqueça de comentar. Orumaito careca.